gravar. Deixa eu deixar o grande também. Bom dia, estou sem máscara aqui, o pessoal do segundo ano me deixou sozinho hoje, está tudo dormindo em casa, tudo sem vergonha, só a Maria Vitória que está comigo, né? Bom dia para você também, viu, querida? Eu ia trazer a minha caixa de figuras espaciais aqui para a gente falar sobre poliedros hoje, né? Mas, assim, ficar mostrando aqui e tal é legal, mas não é tão legal assim, né? Porque o bom é quando vocês estão juntos, eu posso mostrar para vocês, assim, de perto aí, cada uma das figuras. Então, se eu achar necessário, tá lá no carro, depois eu trago para vocês verem. O que eu optei por fazer? Eu instalei um aplicativo aqui, chamado Poly Pro. Eu uso ele há muito tempo, vou mostrar para vocês, tá? Então, e ele, não é que ele é gratuito, mas você está vendo aqui a tela do WhatsApp, né? Você pode instalar, então aqui, ó, peda.com é o site, tá? Ó, peda.com, você tem alguns aplicativos interessantes, um deles é esse que nós vamos usar hoje, o Poly, tá? Ele vai desenhar poliedros e eu consigo abrir, fechar e rotacionar, então nós vamos falar de bastante assunto relativo a isso. Esse outro, ele é o Poly Pro, olha só, eu não sei se eu usava esse ou esse, eu já abri esse daqui, é o que eu gosto de usar, tá? Mas ele coloca meio que encaixando, ó, é um pouco diferente aqui o jeito de encaixar. Esse teste, ele é bem legal também, tá? Porque ele faz aqui, ó, esses tipos de figuras que parece caleidoscópio, né? E aí você tem alguns aplicativos. Para quem gostar de matemática, aí vale a pena conhecer esse site, tá? Todos, assim, eles permitem você usar, mas eles pedem uma contribuição, aí se você se interessar. Tá? Vai dando ok para mim, Maria Vitória, só se você está vendo o que eu estou falando, porque senão se eu falar uma coisa e você vê outra, é bem nada a ver, tá? Então tá aqui, ó, esse é o Poly, ele é interessante porque ele mostra aqui a figura, ó, ele coloca aqui, ó, tetraedro, tá? Então, tá em inglês, mas esse edro, ele significa que é face, e tetra quer dizer 4. Essa figura tem 4 faces. Você está vendo uma face só, que é o triângulo, tá? Mas se eu segurar isso aqui e rotacionar, eu consigo ver as 4 faces. Então, o tetraedro, ele é formado por 4 triângulos. Daí que vem o nome dele, tá? O que é o legal desse programa aqui? Ó? Ele está falando aqui exatamente do assunto que eu vou falar com vocês, ó, que é sólidos platônicos. Então, eu consigo abrir e ver a planificação. Ó, por isso que eu faço um tetraedro rapidinho na sala com dobradura aquele dia que eu fiz. Se você fizer um triângulo equilátero e dobrar aqui, ó, de forma que fique 4 triângulos idênticos, você consegue sim montar um tetraedro, tá? Eu gosto desse programa porque, ó, você pode deixá-lo girando e você pode também, ó, fazer de forma que ele fecha e abre. Fica meio brincadeira, né? Mas você pode fazer isso mais devagar também. Você que decide qual que vai ser a taxa de velocidade dele. Por que é interessante ele ficar girando? Para você conseguir visualizar isso em outras opções, tá bom? Então, olha só, eu já entendi que o nome da aula hoje vai ser poliedros. Então, figuras, deixa eu ver se eu consigo fazer parar de girar aqui. Parou. Figuras que têm várias faces, e precisa ter mais do que 3 para poder fechar. Essa é a figura mais simples que eu consigo, tá? O nome aqui, ó, sólido platônico. Por que chama-se, então, sólido platônico, ou sólido de Platão, ou poliedro de Platão? Tá? O Platão, ele definiu esses poliedros. Então, ele falou assim, olha, eu já entendi que um poliedro vai ter várias faces, então vamos ver alguns, ó, esse daqui, por exemplo, ele tem várias faces, vamos tentar visualizar? Ó, são faces hexagonais e faces triangulares. Se você olhar de cima aqui, ó, você tem 3 aqui. Vamos segurar e ver do outro lado. Ó, aparentemente, ele tem 1, 2, 3. Eu acho que são 4 hexágonos que essa figura vai ter. E aqui nos bicos, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos, tá? Então, se for 4 hexágonos e 4 triângulos, eu tenho 8 faces. Isso é um octaedro. Tá? Vamos abrir para ter certeza. Ó, eu falei aqui 4 hexágonos e 4 triângulos, exatamente. Tá?
Eu poderia pedir para você, ou para vocês, a soma dos ângulos internos dessa figura. E aí, por isso que a base, né, da geometria plana foi muito forte. Porque você consegue se virar. Acha a soma dos ângulos internos de um triângulo. 180. Ah, então vai ser 180 vezes 4. Legal. Acha a soma dos ângulos internos de um hexágono. Deixa eu pensar aqui do hexágono. Deixa eu ver se a canetinha funciona aqui. Espera aí. Vou habilitar a caneta. A única coisa que hoje eu não consigo é salvar as telas se eu escrever aqui, tá? Ó, consegui. Então, se a gente não lembrar da fórmula, eu posso pensar aqui, ó, que o hexágono eu posso dividir em 4 triângulos. Então, 1, 2, 3, 4 vezes 180. Isso aqui vai dar 720. A soma dos ângulos internos dessa figura vai ser 4 vezes 720, somado com 4 vezes 180. Faço a conta e chego na resposta. Tá? Então, dá para pedir a soma dos ângulos poliédricos, a soma dos ângulos das faces de um poliedro. Eu desmontei a figura, fiz a planificação dessa figura, mas, ó, eu posso também montá-la. Só que a gente percebeu que quando ela estava montada, na hora que eu girei, eu tive uma certa dificuldade de garantir se era 3 ou 4. Eu precisei ficar olhando aqui, observando essa figura. Então, como é que a gente faz para descobrir mais coisas sobre elas? Tá? Então, antes de eu continuar a falar dos sólidos de Platão, eu quero entender isso aqui. Ó. Como é que eu faço para conhecer essa figura? A gente tem, né, que essa figura aqui, nós descobrimos que ela é formada por 4 hexágonos, tá? E 4 triângulos. Uma coisa que se estuda quando a gente olha para poliedros é vértice, face e aresta. Tá bom? Então, se eu perguntar quantas faces que essa figura tem, vou falar de novo, Maria Vitória, se você quiser interagir comigo respondendo aqui no chat, fica mais legal ainda, tá? Senão só fica eu perguntando e respondendo. Se tem 4 hexágonos e 4 triângulos, eu tenho um total de 8 faces. Tá bom? Eu quero saber agora o número de arestas. Olha que interessante. Cada hexágono, ele contribui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 lados. Só que na figura espacial, esses segmentos aqui eu vou chamar de arestas. Tá? Então, cada hexágono tem 6 arestas. Então são 4 hexágonos contribuindo com 6 arestas. Isso. Cada triângulo, você tem aqui, ó, 1, 2, 3. Então, 4 triângulos com 3 arestas. Só que se você perceber bem, eu risquei aqui, ó, de amarelo e de branco, ou seja, estou contando 2 vezes. Isso em cada lado que a gente pegar, ou cada aresta que a gente pegar, pelo fato de ter encaixe, isso vai acontecer. Então, para a gente tirar esta diferença, né, você divide por 2. E aí você tem o número de arestas. Olha só, 6 vezes 4, 24. Mais 12 dividido por 2. 36 por 2 aqui, isso vai dar 18. Essa figura tem 18 arestas. Tá bom? Eu não vou rotacionar aqui para a gente contar, mas se você conseguir fazer isso, você vai ver que tem 18 arestas. Você precisa criar um sistema de contagem aí. Quantos vértices que tem? Não sei. Mas eu vejo que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Cada triangulinho contribui com 3 e esse 3 vai ser comum aqui ao do hexágono, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, peraí que perdeu. E lá atrás, que a gente não está vendo, você vai ter 1, 2, 3. Então, ó, 3, 6, 9, 12. Eu tenho 12 vértices, tá? Mas uma maneira muito mais tranquila de fazer é usando uma relação chamada relação de Euler, ou relação de Euler, tá? Que ela relaciona para poliedros convexos, ou seja, esses que são bonitinhos, que não são com buraco, né? Que ele fala que o vértice mais a face é a mesma coisa que o número de arestas mais 2. A gente brinca falando, né? Ó, vamos fazer amor a 2, tá? V mais F é A mais 2. Então,
se você tem essa numeração aqui, olha só, eu tenho 8 faces, eu não sei a quantidade de vértices. Isso tem que ser igual a 18 arestas mais 2. 20 tirar 8, você vai chegar em 12 vértices, tá? A gente já havia contado 12 vértices. E olha só que beleza, consegui, tá? Então, você vai ver assim, a partir das figuras, deixa eu desligar esse treco aqui, a partir das figuras, sabendo a formação dela, eu só sabia ali que eram 4 hexágonos e 4 triângulos. Eu consegui descobrir quantas faces tem. A partir disso também, eu consegui achar o número de arestas. E tendo vértice e face e aresta, eu consegui achar a terceira informação, que é o vértice. Tá? Então, o que é bom eu guardar? V mais F, A mais 2. E o que? A forma como eu acho o número de arestas. Tá bom? Outra relação que vale a pena a gente conhecer Jaime, você se mutou. Não sei como eu me mutei, tá? Foi sem querer. Estava falando que se você conhecer essa, que bom que você falou comigo, hein? Conhecer o número de vértices é muito mais fácil do que fazer aquela conta separada que eu fiz agora há pouco, tá? Então, assim, é um assunto muito tranquilo, mas eu preciso entender, conhecer as informações dessa figura, tá bom? Nessa tela aqui, ó, se eu fosse copiar, eu ia copiar aqui, eu vou tentar não me mudar, hein? Vou pegar aqui o amarelo, ó, essa regra aqui, V mais F, A mais 2, né? E essa regra aqui, que é o V menos 2 vezes 360. Outra coisa que é importante, é isso aqui, ó. Eu achar o número de arestas que você tem, tá? Se quiser dar print screen aí, pode. Eu vou limpar essa tela para a gente fazer um outro exemplo. Nós não vamos estudar cilindros hoje, cone, porque eles são sólidos de revolução, é um outro tipo. Hoje a gente vai olhar só para poliedros, tá? Vou fechar aqui, ó, limpei. Fechei aqui. E vamos. Ó, esse, como eu falei, né? Como ele não é pago, ele fica perguntando: quer continuar? Só continue. E esse continue fica mudando de lugar, tá? Então, aqui, ó, prismas. Nós estudamos os prismas há tempos atrás aqui. Vamos ver o que se escreveu para mim, se você se mutou, beleza. Ó, o que eu conheço desse prisma aqui? Ele é formado por retângulos e triângulos. É o prisma triangular regular. Eu quero saber aqui o número de vértice, face e aresta, e eu não quero contar. Então, ó, deixa eu diminuir, vamos ver. Ele tem, deixa eu pegar uma cor mais clara, fica melhor para você ver. Ele tem 2 triângulos, tá? E ele tem 3 retângulos. Ótimo. Primeira pergunta, e a mais fácil, é quantas faces que ela tem? 3 mais 2 aqui, 5 faces no total. A segunda pergunta é o número de arestas, que a gente viu na lousa passada. Essa figura é formada por 2 triângulos. Então, eu tenho 2 que me contribuem com 3 arestas. Então, 2 vezes 3. Eu tenho 3 retângulos, então 3 figuras que me contribuem com 4 arestas. E eu vou tirar essa repetição dividindo por 2. Então, ó, 6 mais 12 aqui vai dar 18, dividido por 2, você tem 9 arestas.
tá? Quero achar os vértices. Tá fácil de contar nesse, ó. Eu tenho 3 em cima e eu tenho 3 lá embaixo. Então, de vértice vai dar 6. Mas se você não quiser fazer isso, você vai lá, ó, V mais F é A mais 2, tá? Então, o vértice é 6, a face é 5. Isso aqui vai dar... Ah, vértice eu queria descobrir, né? Então, vamos apagar aqui, ó. V mais 5, né? Vai ser o A que você aprendeu ali, que vale 9. Mais 2. Mas eu acabei de mostrar que se tiver 2, você consegue achar o terceiro, né? Então, 11 menos 5, você vai chegar em 6. Ou você conta, ou você descobre, tá? Para finalizar, quanto que dá a soma disso tudo? Ó, a soma vai dar V menos 2 vezes 360. A soma vai dar 4 vezes 360, que dá 1.440 graus. Uau, que rápido! É. Tá bom? Agora, vamos voltar lá e falar dos poliedros de Platão que eu havia comentado. Deixa eu limpar essa lousa aqui. Deixa eu deixar aqui. Olha só. Os poliedros de Platão, ó, sólidos platônicos. O Platão, ele que ele fez, ele definiu essas figuras, né? Então, ele associou essas figuras a elementos da natureza. Hoje a gente sabe que, por exemplo, em coisas microscópicas, essas figuras aparecem. Em coisas a nível de espaço, essas figuras aparecem também, essas estruturas aparecem. Você que estuda química, você vai ver que a organização dos átomos ou dos elementos químicos lá, é tudo, você tem uma geometria lá, né? Chama, acho que química orgânica que fala. Então, elas se organizam desses formatos aí, tá? O que o Platão fez? Ele associou essa figura aqui ao fogo, a um dos elementos da natureza, porque parece uma fogueirinha. Talvez até por isso que esse programa deixa vermelho aqui no início, para te fazer pensar numa fogueira, tá? Ele é o tetraedro. O próximo é o cubo. Ele tem 6 faces, então a gente chama isso aqui de hexaedro, tá? Esse aqui, das 5 figuras que eu vou mostrar para vocês, é a que mais fica firme no chão. Então, ele associou ao elemento terra. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, o fogo, a terra, o ar. Quem que ele associou ao ar? Olha, o octaedro, que ele é formado por 8 triângulos. Se eu tivesse aqui na sala com as figuras, eu ia segurar isso aqui e eu ia soprar ela. Ó, eu ia fazer isso aqui. É o que mais interage com o ar, por isso que ele fez essa associação. Tá bom? Então, parei. Esse é o octaedro, ele é formado por 8 triângulos. No caso aqui são equiláteros, não precisa ser. Tá? E aí você tem mais 2 figuras. A gente falando dos elementos da natureza, já falei do fogo, da terra, do ar, né? Tá faltando a água. Ele associou o icosaedro ao elemento água. O icosaedro hoje, quando eles desenham vírus, por exemplo, ele tem esse formato, tá? Eu não sei te falar por que ele associou a água a esse. Na verdade, eu tenho uma sugestão. Ele gosta mais do outro. E aí, ele chamou o outro elemento de harmonia do universo, que seria o 5º elemento, tá? E aí sobrou água para isso. Eu acredito que tenha sido por isso. O icosaedro, esse prefixo ico, a gente já viu que vale 20. Então, ele é formado por 20 faces triangulares. Olha só. São 20 triângulos que formam essa figura. Parece um gatinho olhando aberto aqui assim, né? Tá? E ele associou, então, esse à água. E aí, por fim, a harmonia do universo, né? Que é o dodecaedro. E vou falar, já li artigos, tudo, que tem uma sugestão que, por exemplo, a nossa Via Láctea está aqui, ó, que o universo tem esse formato de dodecaedro. É muito louco essas teorias aí, mas por isso que eu falei que a nível de universo você tem isso, tá? Aproveitando que a gente está no computador, deixa eu mostrar uma coisa aqui, vou parar de compartilhar e vou compartilhar a internet. Ó. Não sei, você está vendo aqui a internet, não? Acho que não. Não. Tá, compartilhando aqui a internet. Olha só, pronto, agora sim. E vamos colocar aqui, ó, Kepler. Tá? Então, ele vai aparecer coisas sobre Kepler, né? O Johannes Kepler aqui. As órbitas
elípticas, né? Então ele tem bastante coisa aí que vocês vão estudar, imagino que em física, tá? Mas vamos ver se aparece aqui. Quando ele estudava astronomia, ele surgiu com uma teoria, ó, vamos ver se aparece aqui a imagem. Se não aparecer, eu mudo o termo de busca. Ó, estou dando essa aula aqui no terceiro ano hoje, bem legal. Aqui, olha que linda essa imagem, tá? O que ele falava? Ele assumiu, na época dele, ele conhecia 6 planetas. E aí ele falava que se você colocar uma esfera por fora e uma esfera por dentro de cada um dos poliedros, tá? Essa distância seria a distância entre os planetas. Nossa, que viagem! Mas ele surgiu com essa teoria. Imagina os cálculos que ele fez para descobrir essa resposta, se ele estava certo ou errado. Então, olha aqui, ó, olhando mais por dentro da figura, né? Ó, o cubo, aí uma esfera, dentro do cubo você tem aqui o tetraedro, aí dentro dele dá para ver aqui o dodecaedro, e assim vai, tá? Para você achar essas distâncias, o quanto de desenvolvimento intelectual mesmo que não teve para você fazer esses cálculos, tá bom? Então, assim, isso existe essa figura realmente construída, tá? Ela é em bronze, alguma coisa assim, ela é toda brilhante. Deixa eu ver se eu consigo achar o nome disso aqui, ó, Vermais, vamos ver se aparece a figura original. É maravilhosa, um dia, se eu conseguir, eu quero ir conhecer de verdade esse negócio aí, nem sei onde que fica, tá? Não está aparecendo aqui. Bom, mas deixa eu procurar mais um pouquinho. Queria te mostrar. Aqui, olha só. Que legal. Tá abrindo. Ó, Sistema Planetário de Kepler. Essa foto aqui. Pelos 3D. Eu não tenho, não dá para ver, tá? Deixa eu tentar fechar esse negócio. Se você tiver, depois você procura esse termo, mas ó, olha que bonitinho aqui, ó. Ele fez aqui uma esfera, aí você tem um cubo em forma de acrílico, alguma coisa, aí você tem outra esfera lá dentro, aí outro poliedro, outra esfera e assim vai. A aula de semana passada que a gente falou de sólidos inscritos e circunscritos, ele estava relacionando exatamente com isso, tá? Então é muito legal mesmo essa teoria, tá bom? Deixa eu descompartilhar aqui e vamos ver de novo aquele programa. Voltei aqui. Tá. Como é que a gente faz, então, para descobrir sobre essas figuras? Vamos olhar para cada uma delas. Ó, aqui, vou voltar lá para o tetraedro. Primeira, são 5, tá? Então, você sabe que essa figura ela tem 4 faces triangulares. Então, ó, são 4 triângulos. Ele associou o elemento fogo, comentei agora com você, tá? Então, eu já sei que face, ele vai ter 4. Quantas arestas? Essa eu já sei. São 4 triângulos. Só que eu vou dividir por 2 para tirar a repetição, tá? É dessa e é dessa. 4 vezes 3 vai dar 12. Sobre 2 aqui, você tem 6. 6 arestas. Quantos vértices? Já sei. V mais F, A mais 2. Tá? Ou eu posso contar, porque aqui está fácil. Ó. 1, 2, 3, 4 vértices. Pronto, consegui descobrir. Consigo analisar essa figura. Tá? Vamos para a próxima figura. Vou limpar, depois você volta e dá print, tá bom? Aqui. Continue. O cubo. Ou hexaedro. Tá? Ele associou ao elemento terra. Você tem 6 quadrados. E são 6 quadriláteros, né? Quando você tem que essa figura é uma figura regular, no caso aqui o quadrado, você vai falar que ele é um poliedro regular,
tá? Então, eu preciso falar as condições para ser um poliedro de Platão, eu não falei ainda, mas no caso, quando as figuras são bonitinhas, regulares, aí se chama de poliedro regular. Então, ó, se são 6 quadrados, eu tenho 6 faces. Para achar o número de aresta, tá? 6 quadrados, 6 vezes 4, tira a repetição, 24 por 2, 12. Você tem aqui 12. E aí, vértice, né? Ó, V mais F é A mais 2. Ô, Jaime, mas eu ainda consigo contar. Eu estou vendo aqui 4 para cima, eu sei que tem 4 para baixo. Vou falar direto aqui que são 8 vértices. Perfeito. Pode falar. Tá? Se você quiser a soma dos ângulos poliédricos, você faz lá, ó, V menos 2 vezes 360. Ó, 8 menos 2 aqui vai dar 6 vezes 360. 2.160. Dá para achar isso para cada um. Vou limpar de novo. Próxima figura. A gente tem o ar, que é o octaedro. Tá? Ó, tem um jeito que ela fica meio... fica viagem aqui, deixa quieto. Sem as arestas, né? Eu prefiro desse jeito. Então, olha só. Essa figura é formada por 8 triângulos equiláteros, né? Então, face ela vai ter 8. Para achar o número de arestas, 8 triângulos é 8 vezes 3. Divida por 2 para tirar a repetição. Vai dar 12. Ô, Jaime, eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Aqui 5, aqui 6. Tá? Então, de vértice eu tenho 6. Foi fácil de contar. Só que agora o bicho pega. Quando a gente vai... E esse daqui é o ar, né? Quando a gente vai para as figuras maiores, por exemplo, para o icosaedro, errei, o icosaedro, tá? O que a gente pode falar, né? O que a gente pode descobrir sem ter que contar? Contar aqui vai ser difícil. Então, esse daqui, ele associou a água, tá? Ele é formado por 20 triângulos, portanto, eu tenho 20 faces. Número de arestas, olha só, 20 triângulos. Divido por 2 para tirar a repetição. 60 por 2 vai dar 30. E o vértice, aí eu uso a relação. Não vou tentar contar não, porque a gente se atrapalha. V mais F é A mais 2. Então, ó, V mais 20 vai ser 30 mais 2. 32 menos 20, você tem 12 vértices. Eu não sei, Maria, se você está conseguindo copiar. Eu estou meio rápido aqui no falar, porque tem bastante coisa para te contar. Mas depois, se você fizer uma tabela, você vai perceber que, por exemplo, esse aqui, ó, tem 20 faces, 30 arestas e 12 vértices. Anota esses números para a gente comparar com a próxima. Você vai perceber que essa figura, você tem o mesmo tanto de arestas, você só tem uma disposição, um arranjo diferente aí no desenho. Tá? Então, vamos mostrar a próxima para você perceber esse detalhe. O dodecaedro. Ó. Espera aí. Dodecaedro, tá aqui. Vamos trocar de cor aí, que essa cor já ficou bastante tempo. Então, você tem 12 pentágonos. Tá? Portanto, eu tenho 12 faces. Eu quero saber arestas. 12 pentágonos. Divido por 2 para tirar a repetição. Ó. 60 por 2 vai dar 30. Olha o que eu falei. Ele tem 30 arestas também. Então, se a gente tivesse as pecinhas e fosse brincar com esse joguinho, se eu vou organizando de forma a montar triângulos, eu vou ter o icosaedro no final. Se eu vou organizando de forma a montar pentágono, vai sair essa figura. Tá? Então, ó, para eu achar vértice, V mais F é A mais 2. Cadê? V mais 12 é 30 mais 2. 32 tira 12, vai dar 20. Ele tem 20 vértices. Última coisa que eu quero falar, tá? Eu comentei aqui desses 5 poliedros de Platão. Eu falei que quando ele é bonitão assim, eu chamo de poliedro regular, tá? Mas eu não falei o que eu preciso para ter um poliedro de Platão. Então,
Vamos voltar aqui, ó, e vamos olhar para figuras. Vamos pegar, por exemplo, essa daqui. Ó, tem umas bem doidas, tá? Olha isso. Aí quem curte dobradura, quiser ficar montando triângulo e depois chegar na figura pronta, dá. É só encaixar. Você vê que aqui não são todos idênticos, né? Então tem muito triângulo equilátero, mas esse daqui é diferente, esse biquinho aqui é diferente. Tá bom? Mas não quero exagerar, não. Vamos para o prisma, por exemplo. Então, o prisma de base octogonal. Olha só. Você está vendo que essa figura ela é formada por octógonos e retângulos. Esse cara não é um poliedro de Platão. Para ser um poliedro de Platão, a primeira condição é ele ser formado por faces sempre com o mesmo número de lados. Ou seja, formado apenas por quadrados, apenas por triângulos, apenas por pentágonos, tá? Misturou, já está fora. Então, todos esses carinhas aqui não vão ser. Ah, então, posso falar que o prisma não é? Então, o prisma de base quadrada, o paralelepípedo, ele entra nessa classificação. Ele é formado apenas por quadriláteros, tá? Então, primeira coisa, ser formado por faces com o mesmo número de lados. Segunda condição, deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que aqui eu vou ter. Deixa eu procurar uma figura aqui. Essa. Não. Ó. Não vou achar, tá? Mas de cada vértice tem que ter o mesmo número de arestas saindo. Então, se você olhar desse vértice aqui, ele já está fora porque é triângulo e quadrado. Mas, ó, 1, 2, 3 saindo. Aqui, 1, 2, 3, 4, está eliminado, não é? Ele tem que ter sempre o mesmo número de vértices saindo por arestas, tá? Ele precisa ser convexo. E, então, vale a relação de Euler. Essas são as condições para você ter um poliedro de Platão. E aí, pensando nisso, você chega nesses 5 que eu mostrei para você. Tá bom? Ó, próxima aula, então, a gente fala um pouquinho mais disso. Um beijão para você, até mais tarde, viu?